Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para contar o testemunho do primeiro grande presente que Deus nos deu, depois que eu e meu marido realmente resolvemos abrir mão das nossas vontades e viver de acordo com o que Deus tinha para nós. Eu e meu marido, nós nos conhecemos fora do contexto da igreja. Nós não éramos... O Danilo já frequentava a igreja, mas ele não tinha um posicionamento, né, gente? Não mesmo. Mesmo depois de várias coisas que aconteceram na vida dele. E eu não frequentava a igreja. Então eu já contei aqui pra vocês como que foi que eu comecei a ir à igreja, depois que ele me convidou, que eu comecei a ter um relacionamento com Deus. Eu sempre fui uma pessoa muito, assim, matemática, sabe? Não, eu odeio matemática, mas eu digo assim, lógica. Então, quando eu comecei a viver com Deus, ele começou a agir na minha vida, eu tive experiências sobrenaturais com ele, pra mim era muito óbvio que eu tinha que fazer o que ele pedia pra eu fazer. Não tinha como eu viver uma vida dupla e escolher as partes que eu queria, sabe? Não tinha como eu receber só as bênçãos que ele estava me dando e não aplicar o que ele falava para eu fazer. E uma das coisas era santidade antes do casamento. Esse tema, gente, é um tema muito complexo, muito amplo. Eu gosto de falar sobre ele trazendo versículos bíblicos, porque foi o que eu fiz. Eu tive uma experiência sobrenatural com Deus também, porque depois de um culto, nós fomos para casa e antes de acontecer aquilo lá, que vocês sabem, o Espírito Santo falou audivelmente no meu ouvido. Foi a primeira vez que na verdade foi a única vez que eu ouvi audivelmente. Ele falou, por que você tá fazendo isso comigo? Eu já sabia sobre a santidade, né, que ele queria isso, mas depois daquele momento eu comecei a chorar, e eu falei pro Danilo, não dá mais, a gente vai ter que se posicionar. Só que eu falei pra ele, porque eu falei, amor, eu quero entender tudo isso, sabe? Eu não quero que seja uma coisa imposta. E eu não entendo exatamente por que não pode, né? E nós marcamos um aconselhamento com o meu pastor e ele nos explicou. Eu falei pra ele, pastor, eu quero saber exatamente o porquê que não pode. Então ele nos explicou com versículos bíblicos, sabe? Ele falou que o Espírito Santo ele habita dentro de nós e que o ato sexual não tem como ser uma coisa casual. A primeira entrega, o primeiro presente que Deus deu para o ser humano foi o casamento e a relação sexual junto disso, porque o homem e a mulher, eles se tornam um. Então, no ato sexual, nós envolvemos corpo, alma e espírito. Não tem como ser uma coisa simplesmente física. Ele me explicou com base em várias coisas e a gente pode fazer um vídeo falando só sobre isso, mas isso fez a gente se posicionar. E aí ele falou, gente, vocês têm que ficar noivos, porque Deus é um Deus de aliança, Ele vai honrar o noivado de vocês, vai abrir as portas. E daí o meu marido falou assim, né? Mas pastor, eu não tenho dinheiro nem pra comprar aliança, pastor. Não tem condições de ficar noivo, não dá. Eu tava procurando trabalho ainda e o Danilo tinha começado a trabalhar direito com o pai dele, né? E aí ele falou assim, não importa, vocês fiquem noivos, comecem a orar pra Deus, dá o dinheiro dessa aliança e Ele vai abrir. E aí o meu pastor contou o testemunho dele também, que ele também não tinha dinheiro para aliança e que uma pessoa abençoou eles com a aliança. E aí a gente saiu de lá até atordoado, sabe? Porque a gente não imaginava que a gente já ia ficar noivo e tal. E eu sonhava em ter um anel, sabe? Bem aquelas coisas assim. E aí a gente conversou, a gente sentou aquele dia, a gente orou, a gente se colocou diante de Deus, a gente falou como a gente queria realmente fazer a vontade dele, não decepcionar ele, colocar um sorriso no rosto dele. E a gente colocou a nossa vontade. Aí logo depois o Danilo já deu um jeito, né, de conseguir o dinheiro para comprar aliança e nós ficamos noivos. E depois que nós ficamos noivos, Deus fez
muitas e muitas coisas. Claro que assim, além dessa nossa aliança que a gente abriu o nosso coração para Deus, a gente falou para Ele que a gente queria agradar Ele. Então que a gente realmente ia buscar santidade, ia buscar um relacionamento com Ele. E Ele foi fazendo coisas, gente. Olha, eu tenho testemunho, esse testemunho do apartamento é um que eu amo, tá? Mas tem do apartamento, tem da lua de mel, tem da festa, tem de milhões de coisas. Mas vamos ao do apartamento. A gente ficou noivo, logo eu comecei a trabalhar, que também é um testemunho, que foi assim, super sobrenatural. Aí eu comecei a trabalhar e a gente começou a juntar dinheiro, só que nós não sabíamos quando que a gente ia conseguir casar. E a primeira coisa que eu queria, que eu pensava era onde a gente vai morar, porque eu não quero morar de aluguel, a minha mãe nunca morou de aluguel, então ela fica falando na minha cabeça, a minha mãe não queria que eu morasse de aluguel. E aí a gente começou a ver apartamento e, gente, era tudo muito caro, muito caro. E aí eu falei pro Danilo, vamos sonhar. Vamos sonhar, não custa sonhar, né? E nós íamos na central de decorado aqui da minha cidade. Eu queria filmar pra vocês a central de decorado que a gente ia. Mas a gente tá em pandemia, então eu ia ter que ficar de máscara, eu acho que não ia ficar muito legal. E aí a gente ia sempre nessas centrais de decorados, eu tenho certeza que na sua cidade tem uma central de decorado. E teve um apartamento das várias que a gente foi que eu me apaixonei. Gente, a gente ia lá semana sim, semana não. Toda semana, nossa, a gente ia e aí eu tirava foto, eu ficava sonhando, sabe, com a gente lá naquele apartamento, mas obviamente era muito maior do que a nossa realidade poderia. Aí um dia o meu marido até foi conversar com o pai dele, né, perguntar se o pai dele não poderia ajudar com a entrada do apartamento. Aí o pai dele falou, né, eu não posso, Danilo, você não tá me pedindo R$500, tá me pedindo uma quantia alta, né, eu não posso isso agora e tal. E aí a gente entregou na mão de Deus e o meu marido, ele já tinha feito isso com a chácara. Na verdade, acho que ele fez depois da chácara da nossa festa. Mas aí teve um dia que a gente brigou por essas coisas, sabe? A gente discutiu e tal. E ele veio aqui na frente do apartamento que estava construindo, colocou a mão pra cima e profetizou. Ele falou, Deus, eu sei que você é um Deus que é dono de todo o ouro e de toda a prata. Eu sei que se você quiser, um apartamento desse vai ser nosso. Então eu entrego esse desejo a ti, eu profetizo que esse apartamento vai ser nosso e tal. E foi embora, tá? E aí passava, a gente já tava vendo até coisas para alugar, imóveis mais baratos, né? Porque era a minha primeira preocupação. E aí um dia um corretor ligou pro meu marido e falou assim, Danilo, você quer ver um apartamento comigo e tal? O seu pai falou que quer dar uma entrada de um apartamento e tal. Ele falou que se você gostar, ele já até me deu o valor que ele vai dar de entrada. Você quer ir ver o apartamento comigo? E aí ele falou, quero. Aí esse corretor, na época tava construindo, tinha que colocar aquelas roupas assim, sabe? Especiais para subir. Daí, quando ele chegou aqui, meu marido já ficou emocionado, porque o meu sogro não sabia de nada. O meu sogro não sabia que apartamento que era, não sabia que prédio que era, não sabia nada. O corretor trouxe ele aqui, eles vieram aqui nessa unidade, né, que é a nossa unidade. E aí o corretor perguntou pro meu marido, você gostou? Daí meu marido ficou muito emocionado, sabe? Falou, claro, né? Óbvio, é o apartamento que a minha esposa queria. E aí ele falou, então seu pai já deu a entrada, pode considerar que vocês que esse apartamento vai ser de vocês. Gente, eu tô tentando não ficar muito emocionada, porque senão vai ser um inchaço total. Daí o Danilo, quando ele foi me contar, ele pegou, a gente tinha aqueles folders do apartamento, sabe? Aí ele chegou na minha casa e falou assim, é esse apartamento que você queria? Então ele vai ser nosso. Porque Deus abriu as portas. E nós ficamos muito emocionados, porque assim, foi algo extremamente sobrenatural. Gente, diante de Deus, o meu sogro não sabia que era esse apartamento que a gente sonhava, que a gente tirava fotos, sabe? E eu vou deixar as fotos do apartamento aqui pra vocês, porque eu tirei todas as fotos do decorado, eu não contratei arquiteto, nada, mas eu colocava cada coisa diante de Deus, gente.
cada coisa desse apartamento. O sofá, o rack que eu queria, os móveis que eu queria, os eletrônicos do jeito que eu queria. Tudo eu orava e eu falava, Deus, eu quero assim, e eu pesquisava, porque eu sou uma pessoa que eu sou a louca da pesquisa. E eu lembro que o dia que terminou tudo, né, e já tava pronto pra gente mudar, eu tava aqui, eu nunca esqueço, eu tava aqui bem nesse lugarzinho aqui que eu tô, e eu comecei a chorar muito na presença de Deus, sabe? Chorar muito porque eu vi tudo aquilo e eu falava, Deus, eu não acredito que isso está acontecendo. Eu não acredito que o Senhor é um Deus de detalhes, de cada detalhe, sabe? Eu falo, gente, Jesus, ele é especialista em te surpreender, especialista. E aí eu chorei muito, agradeci muito, muito, muito. E eu queria deixar isso pra vocês, que Deus é um Deus de amor, sabe? Ele quer cuidar de cada detalhe que está no seu coração. Então, quando a gente se posiciona diante dele, quando a gente se posiciona para fazer a vontade dele, para realmente cumprir os preceitos dele, que tudo que ele nos pede, gente, tudo isso é para o nosso bem. Agradar o coração do Pai vai fazer com que a gente viva coisas sobrenaturais e viva muito mais do que a gente imagina. Esse apartamento, todos os detalhes dele foi assim, muito mais do que a gente poderia imaginar. E é isso que eu queria deixar para vocês, gente. Eu espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. A gente está se aproximando um pouco mais, né? Eu aqui tentando aprender a fazer vlogs e tal, mas... se inscrevam no canal, compartilhem, levem esse vídeo para muitas pessoas. Ai meu Deus, meu olho tá ardendo, eu fiquei chorando. Ai, pera. Se inscrevam no canal, compartilhem, ativem o sininho e vem com a gente que só desse assunto já tem mais um monte de testemunho. Beijo!